Meus queridos irmãos e irmãs, eu quero lhes dizer que este vídeo é exclusivo para os nossos seguidores do canal do YouTube. E eu quero ponderar com vocês agora sobre um assunto da mais alta importância, com muito senso de urgência. Como enfrentar vitoriosamente os dias furiosos. E quero basear esta meditação na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos de 1 a 4. O apóstolo Paulo alerta ao seu filho Timóteo, e ele já escreve esse texto aqui, na masmorra de Mamertina, em Roma, já no corredor da morte, já sentenciado à morte, aguardando o dia da sua execução. Roma havia sido incendiada, os crentes estavam sendo queimados vivos, crucificados, mortos a pauladas, um verdadeiro terrorismo em cima dos cristãos. E é nessa conjuntura de opressão, de perseguição, de martírio, é que o apóstolo Paulo escreve esse texto, dizendo o seguinte: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. É curioso que esta palavra difíceis, chalepós no grego, é a mesma palavra de Mateus 8:28, quando descreve os gadarenos endemoniados, furiosos. A impressão que nós temos é que os tempos em que vivemos não apenas são tempos difíceis, de provas, de vales, de lutas, de lágrimas, de dores, de enfermidades, de escassez, de opressão política, de ideologias que conspiram contra Deus e a sua palavra, que faz chacota dos valores cristãos, dos pilares da ética judaico-cristã e atacam frontalmente a igreja de Deus. Mas a impressão que você tem é que os dias que vivemos são dias furiosos, sob forte influência demoníaca. Agora, a pergunta que talvez seja necessária fazer: o que faz com que os nossos dias sejam dias furiosos? O que está errado na sociedade humana? E eu não quero e nem me proponho a expor todo esse texto mencionado, mas eu gostaria de destacar 3 palavras que Paulo usa aqui. As 3 palavras têm como base a palavra grega amor, a palavra filia, que é o amor de filosofia, né? Amor à sabedoria, o amor de gostar, de ter apreço, de ter apego, é o amor à amizade. E aqui Paulo diz assim: os dias serão furiosos, perigosos, primeiro porque os homens serão egoístas. A palavra egoísta no grego é a palavra philautos. Autos é você mesmo e philéu é o verbo amor. Então egoísta é o homem que ama a si mesmo. Em vez de ele amar a Deus, em vez de ele amar o próximo, ele ama a si mesmo. O mundo gira ao redor dele. Ele faz tudo para ele. Ele pensa que o mundo vive em função dele. As pessoas vivem em função dela mesma. Então elas não pensam no outro, elas não adoram a Deus, elas não servem ao próximo, elas são egoístas. Tudo está voltado para elas mesmas. Se você para pensar, esta é a ideia da sociedade de hoje. Sejam aqueles que vivem à margem da lei, na criminalidade, tirando a vida do próximo ou surrupiando os bens do próximo, ela pensa nela, ela quer o bem para ela. Ela não se importa com o outro, ela não ama o outro, ela é egoísta, ela é egocentralizada. Este é o nosso problema hoje. Nós vivemos no meio de uma multidão, mas as pessoas são egoístas. As pessoas participam da família, mas são egoístas. Elas participam de uma escola, de uma sala de aula, de uma universidade, mas elas são egoístas. Elas participam de um empreendimento comercial, ou de uma empresa, ou de uma indústria, ou de um comércio, mas elas são egoístas.
Elas estão emborcadas para dentro delas mesmas, elas estão encaramujadas. Este é o problema da nossa sociedade, que torna a sociedade tão furiosa. As pessoas são amantes de si mesmas, filautós, egoístas. Agora chama a sua atenção para a segunda palavra que Paulo diz assim: pois os homens serão egoístas e avarentos. A palavra avarento, no grego, aqui, é a palavra filarguros. Arguros é prata, filós, amor. Então, avarento é literalmente o amante da prata, entendendo prata aqui como um emblema, como símbolo do dinheiro. Então a sociedade está corrompida, a sociedade está desumanizada, bestializada, exatamente porque os homens, em vez de amar a Deus, amar ao próximo, eles amam a si mesmos e amam o dinheiro. As pessoas vivem por dinheiro, morrem por dinheiro, casam por dinheiro, se descasam por dinheiro. As pessoas corrompem por dinheiro. Elas vendem a alma para o diabo por causa do dinheiro. Na verdade, nas palavras de Jesus, o dinheiro é mais do que uma moeda. É um Deus. É Mamon. Jesus Cristo não chamou o diabo de Senhor, nem César de Senhor, mas chamou riqueza de Senhor. Quando disse, ninguém pode servir a dois senhores, ou se serve a Deus, ou se serve às riquezas. É muito importante entender que a riqueza em si não é um mal, aliás, é uma bênção, é uma dádiva. A bênção do Senhor enriquece, e com ela não tem desgosto. É Deus quem fortalece as nossas mãos para adquirirmos riquezas. A Bíblia diz que a alma generosa prosperará. A Bíblia diz que aquele que é generoso, Deus multiplica a sua sementeira. Porém, o amor do dinheiro é avareza. O amor à prata é avareza. E quando a pessoa ama o dinheiro, ele nunca se satisfaz, ela nunca se satisfaz. Nunca. Olhe o cenário político, empresarial do Brasil e do mundo. E você verá que as pessoas que mais surrupiam o erário público, as pessoas que mais assaltam os cofres públicos, as pessoas que mais desviam verbas públicas para que o doente não seja assistido no hospital, para que as estradas não sejam construídas para a segurança dos transeuntes e daqueles que caminham pelas estradas, que rodam pelas estradas, são pessoas ricas, muito ricas, mas que querem mais. Sempre mais, porque além de egoístas, amantes de si mesmas, elas são amantes do dinheiro, amantes da prata, filarguros. O problema certamente não é ter dinheiro, o problema é o dinheiro nos ter. O problema não é possuir dinheiro, o problema é ser possuído pelo dinheiro. O problema não é carregar o dinheiro no bolso, é entronizá-lo no coração. O problema não é ter dinheiro como servo, o problema é ter dinheiro como patrão. Porque o dinheiro é um ídolo, é um Deus que exige dedicação exclusiva. E é por isso que a sociedade está tão animalizada, bestializada, com tantos crimes, com tantas barbáries, entre pessoas interpessoais, nas famílias, na coletividade e também no aspecto internacional, mundial. Nações invadindo outras nações, oprimindo outras nações. Por quê? Por amor ao dinheiro, por amor à prata, filarguros. Mas eu queria concluir este diagnóstico destes dias difíceis em que estamos vivendo, trazendo uma outra palavra. Primeiro, filautós, amantes de si mesmo. Segundo, filarguros, amantes da prata, amantes do dinheiro. Terceiro, olha comigo o versículo 4, quando Paulo diz que essas pessoas serão mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E a palavra mais amigos dos prazeres é a palavra filedonos. Você sabe que o hedonismo era uma filosofia muito conhecida no primeiro século, e até hoje você fala de hedonismo, as pessoas que amam o prazer, que vivem por prazer. A máxima dos hedonistas era esta: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. As pessoas não pensam na morte, as pessoas não pensam no juízo, as pessoas não pensam na eternidade, para elas só tem o aqui e o agora. A filosofia dessas pessoas é curtir a vida.
Não se reprima. Beba todas as taças dos prazeres. Você merece mais. Curta a vida, aproveite a vida. Você não vai ter que prestar contas para ninguém. Você é dono do seu nariz. Você tem a sua vida e você a administra como você entender por bem. Você faz suas escolhas e ninguém tem nada a ver com isso. O que importa é você ter prazer. Agora note vocês que Deus não proíbe o prazer. Deus nos criou para o prazer. Deus nos criou para a felicidade. O problema do homem não é a busca do prazer. O problema não é o hedonismo. Não, não, não. O problema é o homem contentar-se com um prazer pequeno demais, com uma felicidade pequena demais, com um hedonismo pequeno demais. Deus criou você, Deus salvou você para o maior de todos os prazeres, para a maior de todas as alegrias, para a maior de todas as felicidades. A felicidade de amá-lo, de conhecê-lo, de fruí-lo. Lá, muitos anos, no século XVII, na Assembleia de Westminster, em Londres, uma assembleia de eruditos teólogos se reuniu. E a primeira pergunta que fizeram no catecismo foi esta: qual é o fim principal do homem? Que pergunta emblemática! Qual o propósito da vida? É amar a si? É amar o dinheiro? É amar os prazeres? Não, eles responderam: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Em vez de você amar os prazeres, de beber todas as taças borbulhantes dos prazeres, que lhe oferecem no momento alguns instantes de prazer, mas depois vem a culpa, depois vem a dor, depois vem o remorso, depois vem a vergonha, depois vem o opróbrio. Deus lhe oferece o banquete da graça, para você ser amigo de Deus, para você conhecer a Deus, para você se deleitar em Deus, para você glorificar a Deus, para você fazer a vontade de Deus, porque aí está a verdadeira felicidade. Não há saída para a nossa sociedade tão corrompida, tão marcada por esses tempos furiosos de influência satânica, a não ser nos voltarmos para Deus, voltarmos para aquele que nos criou, para aquele que nos amou desde a eternidade e rendermos-nos aos seus pés, crendo em Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal. Só nele tem vida e vida em abundância. Só nele a vida faz sentido. Só nele o vazio da alma é preenchido. Só nele a eternidade que foi posta no nosso coração pode encontrar resposta. Como vamos fazer numa sociedade tão caída, tão corrompida, tão endemoniada, endemonizada, marcada pela fúria dos demônios? Como a palavra em Mateus 8:28 descreve. É a mesma palavra no grego. Dias difíceis, dias furiosos, furiosos por ação maligna. Quando você olha hoje o cenário mundial, as nações vivem até em paz, com medo umas das outras. As nações estão em guerra, as famílias estão em guerra, as sociedades humanas estão em guerra, as etnias humanas estão em guerra. Nós estamos vivendo nesse clima denso, pesado, difícil, e a única saída é voltarmos para Deus, é abraçarmos o Filho de Deus, o Príncipe da Paz. Ele tem vida e vida em abundância. Sendo amigo de Deus, você terá o amor redirecionado na sua vida. A sociedade está caída e arruinada, porque o amor foi mal direcionado. Amantes de si mesmo, filautós. Amantes da prata, filarguros. Amantes dos prazeres, filedonos. Não, Deus quer que você ame a Deus sobre todas as coisas e ame o seu próximo como a você mesmo. Aí está o sentido da vida, aí está o remédio para a nossa sociedade tão machucada, tão ferida nesses tempos furiosos. Deus abençoe o seu coração, Deus abençoe a sua vida.